Beleza, estamos gravando. Então é isso, gente. Muito obrigado por virem, muito obrigado por se registrarem. A gente teve mais 60 inscritos, né? Eu acho que o pessoal ou está um pouco atrasado ou pegaram trânsito, não sei, mas vai provavelmente entrar mais gente aí até mais tarde. O meu nome é Daniel, eu sou assistente do Pedro Gomes. Ele está bem ali, vocês conseguem ver ele. A gente não planejou isso, mas foi perfeito timing aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como comprar, algumas informações sobre como comprar um imóvel na planta, né? Algumas informações muito interessantes aí, pelo que eu já conversei com o Pedro e pelo que a gente conversou antes também. É um pouco... o que foi? O som tá meio ruim para mim. Não sei se é só eu. Peraí, deixa eu mudar aqui então, meu microfone. Conseguiram me ouvir agora? Tá. Tudo certinho? Tá ótimo. Beleza. E pelo que eu conversei com o Pedro, é um processo bem diferente do Brasil, então, se você está interessado em comprar um imóvel na planta, realmente vale muito a pena ouvir essa conversa, tá bom? Só alguns disclaimers aqui, perguntas a gente vai fazer no final, tá bom? Então, o final de todas as apresentações, depois da Flávia, se vocês quiserem abrir perguntas, por favor, coloquem aí no chat, eu vou desmutar o microfone e vocês vão conseguir fazer as perguntas, tá bom? Bom, primeiro de tudo, a primeira palestrante de hoje vai ser a Roberta. Ela chegou no Canadá em 2006, então faz bastante tempo aí. Ela trabalha no RBC por quase 10 anos, eu acho, 2012, e ela tem um diploma em gerenciamento de finanças pela BSCIT. Ela é formada no Brasil também, e hoje ela trabalha como mortgage specialist, tá? Então, você vai ver que nós três, a Roberta, o Pedro e a Flávia trabalham juntos muito parte do tempo, porque cada processo que cada um faz é muito interligado. E, bom, dizendo isso, o Pedro chegou no Canadá em 1996, então ele já está aqui desde quando antes eu nasci, então é bastante tempo. Gringo. O Pedro já é gringo. E já tem mais de 16 anos de experiência na área de real estate residencial, então muita experiência aí. Ele é o team leader aqui da The Gomez Group, que é o nosso real estate group. Ele é o top one producing agent, né, aqui na Stonehouse, que é muito bom, né? Eu não sei, top 1% parece ser muito bom. E recentemente, na verdade antes de ontem, ele ganhou um prêmio da Polygon, que é uma developer aqui do Canadá, ou seja, pre-sale, né, de pré-venda aqui no Canadá. Ele é um Diamond Realtor para essa developer, que mostra aí que ele conhece esse lado de pré-venda muito bem. E no final, a última palestrante vai ser a Flávia. Ela tem um bacharel na Flórida, certo, Flávia? Yes. Isso, um MBA na FGV, no Brasil, e um mestrado em Direito aqui na SFU. Ela atua como representante legal, notary, em várias áreas, mas também com direito imobiliário e direito contratual e direito testamentário, certo? Certo. Muito bom. Então, a gente vai começar agora com a Roberta. Roberta, se você quiser colocar os seus slides aí. E é isso, galera. Espero que vocês gostem bastante e aproveitem essa palestra. Ok. Me avisem quando vocês estiverem vendo a tela. Tá todo mundo vendo a tela? Sim, eu tô. E tá me ouvindo direitinho? Uhum. Ok, obrigada. Então, muito boa noite. Obrigada, Daniel, pela introdução e obrigada a todos que estão comparecendo aqui no nosso webinar. É o primeiro que a gente está fazendo juntos, mas a gente quer fazer muito mais. E é um prazer estar aqui e falar de algo tão importante que é a compra de um imóvel, né, no Canadá. Então, como o Daniel já falou sobre a minha bio, eu vou skip essa aqui, essa tela, e vou direto ao assunto. O meu papel como mortgage specialist na compra do imóvel é ajudar o cliente, né, oferecendo a melhor recomendação conforme as necessidades do cliente, para que você tenha a experiência mais, digamos, tranquila e gratificante possível. Eu comecei a trabalhar com essa área exatamente porque eu acredito muito em compra de imóveis, né, como investimento, como
parte da sua, digamos, financial wealth, né? Um dos pilares. E, além disso, um dos meus lemas é a mortgage você para de pagar em 25 anos. O aluguel você nunca para de pagar. Então, por que não ser um homeowner, né? Então, o meu papel vai ser ajudar o cliente a saber de todos o processo, de todos os steps da mortgage, para que você tenha confiança e realmente queira ir em frente com a compra. Então, com o RBC, a Mortgage Approval, você não precisa, digamos, ter dúvidas. Quando a gente emite uma Firm Approval, significa que você está realmente aprovado. Esse touch points, no caso, eu fico me comunicando com o seu corretor, o seu notary, para saber que está tudo direitinho, encaminhado e tudo, não tem nenhum erro, não está faltando nada, para que saia tudo sem estresse nenhum, ok? E o atendimento personalizado com programas que vão de acordo, digamos, com a sua necessidade, ok? E, digamos, uma coisa que eu bato muito na tecla é todo mundo gosta, ama ir olhar, digamos, open houses, mas antes de fazer isso, por favor, seja pré-aprovado antes, porque é muito importante, isso vai definir o seu budget, você vai saber, digamos, o quanto que você pode realmente, digamos, afford, né, de acordo com o seu orçamento, tipo assim, vai deixar o seu realtor sabendo que você está realmente sério, né, a respeito. Então, o primeiro passo dessa mortgage pre-approval process digamos, ter uma conversa sobre a sua renda, o seu histórico de crédito aqui no Canadá. E, claro, como eu falei, existem vários programas aqui, né? Às vezes você recém-chegado no Canadá ainda não tem um histórico de crédito bem estabelecido, não tem digamos, muito histórico, mas não se preocupe, o banco tem programas para newcomers que vai, digamos, qualificar você de acordo com esse, digamos, tendo isso em mente, ok? Então, o credit history, se você não tiver aqui há muito tempo, não tem esse problema. O down payment, a gente vai conversar, se está já todo aqui, a gente precisa ter um histórico de 30 dias aqui na sua conta canadense, e vamos conversar sobre o down payment, se já está todo aqui ou se ainda está no Brasil. Tem muita gente que tem imóvel no Brasil e quer vender e trazer o dinheiro para cá para comprar um imóvel aqui. Então, a gente tem que estar sabendo direitinho se o dinheiro já está aqui ou não, ok? Então, eu vou dar, digamos, o advice sobre isso também. Mortgage rates, também a gente vai conversar sobre, digamos, as taxas, a melhor taxa para você, se for, digamos, 5 anos, 4 anos, variable, closed, fixed rate. Então, a gente vai conversar a respeito disso no nosso appointment inicial, sobre amortização, porque você pode fazer 25 ou 30 anos. Então, se você quer um pagamento menor por mês, ou, digamos, bi-weekly, a gente pode colocar uma amortização mais longa, mas claro que isso também significa que você vai pagar mais juros. Então, às vezes, mas às vezes é melhor você fazer com menos, né? Digamos, 25 anos ao invés de 30. Mas tudo isso depende do seu budget e a gente vai ter uma conversa sobre isso. E os termos, né? Da mortgage, como eu já falei, se é aberto, fechado, closed or open, variable, fixed, tudo direitinho, para você não ter surpresa na hora de assinar o contrato. Vou fazer uma análise dos seus documentos, né? Cada pessoa tem um tipo de renda, alguns são self-employed, tem o próprio negócio, outros tem o salário fixo, digamos, bi-weekly ou monthly. Então, tudo isso vai ser levado em consideração durante a aplicação para
determinar o quanto que você qualifica, né? E, por último, a gente vai emitir a Pre-Approval Letter. E com essa Pre-Approval Letter, você vai em frente, fala com o seu Realtor, digamos, com o Pedro, e começa a olhar as, digamos, open houses, né? Os benefícios, digamos, que você tem com isso você vai saber o seu budget, né? Você vai ter confiança quando for visitar as open houses, você já é um plus que você tem. O seu realtor vai saber que você está sério a respeito e não, digamos, perdendo tempo dela, né? E também, quando você estiver pronto, que você tiver o contrato em mãos da o contrato de purchase and sale do imóvel para me entregar, vai ser muito mais rápido ser aprovado também. Então, porque a gente já tem todos os seus documentos, toda a análise já foi feita, então a aprovação é muito mais rápida, ok? Então, realmente recomendo ser pré-aprovado antes de fazer ir atrás do seu imóvel. Por que escolher o RBC? O RBC, não só porque eu trabalho no RBC, que eu tenho essa visão, mas o RBC é um dos maiores bancos do Canadá, uma das coisas, um banco seguro, e além disso, ele tem um programa que nenhum outro banco tem, que é, digamos, Firm Approval. Quando você recebe a Firm Approval do banco, significa que não interessa se as suas condições de hoje, né, forem diferentes de quando a sua pre-sale ficar pronta, porque às vezes você compra um imóvel na planta hoje e só vai ficar pronto daqui a 3 anos, ou 6 meses, ou 1 ano. Então, se você for pré-aprovado hoje, o banco garante a sua aprovação na hora que você estiver pronto para fechar o negócio com o developer. O que isso significa? Que a gente não vai checar o seu credit history de novo. A gente não vai pedir o seu histórico de renda, digamos, os seus paychecks, né? A sua comprovação de renda. A gente não vai pedir, vamos supor, se você é self-employed, 1 ano foi ótimo, no período que você foi pré-aprovado, e esse ano, digamos, por causa do COVID ou alguma coisa assim, você não qualificaria. Well, agora que você tem a sua Firm Approval Letter, você não tem que se preocupar com nada disso, né? Então, o banco garante a sua aprovação, o que é excelente. Enquanto que outros bancos, eles vão realmente requalificar você, e aí pode ser que não dê mais certo, né, a aprovação. Insurance Coverage, você já vai ter o produto que a gente chama de Home Protector, para Life and Disability ou Life and Critical Illness, você pode escolher do momento que você for aprovado, digamos, se você for aprovado hoje, até o período que o seu imóvel tiver concretizado, sem nenhum custo adicional. Você não paga o valor do insurance por mês até que a sua mortgage seja realmente, você comece a pagar. Isso é um peace of mind, assim, incrível. Nenhum outro banco faz isso. E isso significa que, se alguma coisa acontecer, um dos esposos, digamos, o esposo ou a esposa vinha a falecer, ou a pessoa ficar doente, bate na madeira, câncer, alguma coisa desse tipo, o seguro vai, se for, digamos, vida, vai cobrir toda a mortgage, até uma mortgage de 700 mil. E se for, digamos, câncer, critical illness, qualquer tipo de critical illness que qualifique dentro das consideradas, né, as doenças consideradas critical illness, você vai receber uma lump sum de até 300 mil. Então, assim, isso é no-brainer. E as taxas, a gente também tem taxas lower rates, né, taxas baixas, para pre-sale, específico para pre-sale, que é o imóvel na planta, e isso também é um diferencial, que você consegue, digamos, lock the rate por um período X, vamos por 6 meses, se o seu, digamos, o seu imóvel vai ficar pronto daqui a 3 meses, a gente já pode
digamos, fechar o contrato com aquelas taxas. 3, 6 meses, 9 meses. E se for mais do que isso, a gente vai considerar uma variable rate. Ok? Um pouquinho sobre essa firm approval é que, digamos, para mortgages de pre-sale, digamos, quando você coloca os 20% de down payment, até 48 meses, ou seja, às vezes o imóvel fica pronto em 36 meses, ou o developer diz que vai ficar pronto em 3 anos, mas tem um pouco de atraso, né, na entrega do imóvel. Então, o que isso significa? Pode ser que outros bancos já tenham, ok, você já delayed, não consegue mais, né? Aquela aprovação já não vale mais. Mas o RBC garante até 48 meses, ou seja, mesmo que o imóvel atrase, em geral atrasa uns 3 meses para, digamos, para entrega, né? Nunca, em geral, não sai exatamente on time. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Com 7 dias de firm approval, como aqui a gente entrega a carta para o cliente, para que você tenha esse peace of mind. Esse appraisal report upfront não tem custo para o comprador, digamos. O RBC trabalha com appraisals, que é um grupo de pessoas que vão avaliar o preço do seu imóvel e vai levar em consideração a vizinhança, mesmo que o imóvel não esteja pronto. Esse time vai avaliar, digamos, a vizinhança, até upgrades que você tiver feito no apartamento. Se o apartamento está num certo andar e tem uma certa vista. Então, são, digamos, appraisals específicos para o seu imóvel, ok? Então, digamos, todos os developers gostam de trabalhar com RBC, porque a gente oferece isso. Então, também é um plus, né? Esse no look back review, como eu falei, quando o RBC emite uma firm approval, você não tem que requalificar antes do imóvel ser entregue. E isso protege, né, digamos, os compradores com relação a mudanças na política de lending, que é empréstimo, né, e até mesmo as suas circunstâncias pessoais. Às vezes você vai numa mat leave ou entra em disability leave ou tem várias coisas que acontecem na vida, né, da pessoa que podem mudar as circunstâncias de renda, então, o perda de emprego, etc. Então, essa proteção é maravilhosa. E, digamos, o comprador pode remover, né, subject removal sem se preocupar. Então, aqui sobre o Home Protector Insurance, tem mais essas dicas aqui que vocês vão receber esses slides no final da apresentação. Então, na realidade, você tem digamos, Life Disability or Critical Illness Coverage durante o período inteiro, né, de construção. Os prêmios não são recebidos até a sua, digamos, aprovação, a sua mortgage for concretizada, né? E a cobertura desse seguro é garantida desde o momento da aprovação. Então, isso são excelentes, digamos, razões para ter esse produto. E Mortgage Rate Protection, a gente pode, digamos, até 36 meses garantir uma certa taxa. Claro que por mais longe que a taxa fica, né, de juros, ela vai ficar um pouquinho mais alta, né? Então, se o imóvel estiver terminando no período de 6 meses ou 9 meses, então tudo ótimo, mas se for por mais tempo, claro que a taxa vai subir um pouquinho. Como eu falei antes, se for mais do que um certo período, a gente vai trabalhar com a variable rates, ok? E se a taxa for mais baixa no período de
digamos, quando você completa toda a mortgage termina, você vai ter uma taxa de juros mais baixa também, ok? Se a taxa de juros estiver mais baixa, desculpa, você vai receber essa taxa de juros mais baixa. Então, isso também é uma das coisas que você precisa saber. E o comprador pode, digamos, mudar os termos da mortgage a qualquer período, ok? Se você primeiro decidiu ter um 5 years fixed e depois quiser trocar para 2 anos ou 3 anos, você pode, não tem problema. E esse é só um overview dos nossos mortgage programs. A gente tem o Investor, Self-Employed, Non-Resident, New to Canada. Isso vai ser, digamos, colocado de acordo com a sua, o que você, digamos, de acordo com a sua, me faltam as palavras em português de vez em quando, mas de acordo com as suas circunstâncias, ok? Então, se você, digamos, está aqui há menos de 5 anos, a gente tem um programa New to Canada. Se você está comprando uma pre-sale para investimento, a gente pode usar, digamos, a renda daquela pre-sale para aprovar a sua mortgage também. Vai adicionar a renda que você já tem, ok? Então, Self-Employed é um dos programas para quem digamos, tem o seu próprio negócio. Digamos, non-resident são pessoas que não moram aqui, né? Então, existem muitos, digamos, americanos que têm imóveis aqui, mas não necessariamente moram aqui. Tem pessoas também, muitas pessoas que moram na China, né, também, e usam a income de lá, mas não moram aqui. Então, tem muitos programas que a gente pode qualificar vocês, de acordo com as suas circunstâncias. E, para finalizar, a gente tem toda a infraestrutura para atender o cliente digitalmente, virtualmente. Então, a gente oferece, digamos, trabalha com você, com o cliente, com a disponibilidade do cliente. A gente pode autenticar o cliente remotamente, né, as identidades, etc. E faz virtual meetings através do WebEx. Digamos, o banco considera o programa WebEx mais seguro e pode também pegar todas as assinaturas do cliente também digitalmente. Então, você nem precisa ir à agência para assinar os documentos. Então, tudo pode ser feito virtualmente, da pre-approval até a finalização da mortgage, ok? E no final, eu estou aberta às perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada. Posso ir? Obrigado, Roberta. Foi muito boa a apresentação. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá ok? Ok. Tá, vou dar o share screen aqui, então. Espera aí. Alright. Ok. Então, pessoal, meu nome é Pedro Gomes, eu sou corretor aqui já, como o Daniel falou, já, na verdade, 16 anos. Eu moro aqui no Canadá desde 1996, na verdade. Então, eu sou Brazilian Gringo aqui, né? Eu estou até com um tradutor aqui em caso eu precise, que o Matheus trabalha comigo. Às vezes eu posso misturar aí muitas as palavras, mas os termos em si, eu devo falar mais inglês mesmo para vocês entenderem melhor, tá? Como a Roberta falou, esse programa aí da RBC realmente é um programa que eu sou, assim, fã desse programa. Assim, eu, por exemplo, eu comprei uma townhouse agora que está sendo construída também pre-sale, e o Matheus também comprou um pre-sale, e nós dois fomos com o RBC, e eu recomendo o RBC para todos os meus clientes, se for pre-sale, especialmente pre-sale, porque para o summary, né, que eu acho é esse peace of mind que vocês vão ter realmente, de não ter que se preocupar, desde que vocês tenham o seu down payment salvo, né,
vocês não precisam se preocupar com o pre-approval, entendeu? Então, acho que essa é uma das coisas principais com o pre-sale, que as pessoas ficam com receio, o que vai acontecer no futuro, entendeu? Então, acho assim, o COVID, por exemplo, é uma como é que fala? Uma lição, entendeu? Disso, que a gente pode levar. E, então, é isso aqui. Essa aqui é minha famíliazinha, a Raspi, a Isabel, o Joshua. E é isso, eu vou passar aqui para o próximo slide. O Daniel conversou um pouco aqui sobre que eu recebi esse prêmio aqui da Polygon. A Polygon... Tá, pode. Espera aí que ele vai botar full screen aqui. Tá ótimo. Beleza. Obrigado. A Polygon é um dos developers assim que tem aqui, que é um dos maiores developers. Então tem assim a Polygon, tem a Boza, não sei se vocês já ouviram falar, tem a Mosaic, tem vários outros developers, mas a Polygon é um dos maiores assim que tem realmente. Isso foi até interessante, esse award aí que eu recebi foram os brasileiros que compraram, um brasileiro que comprou uma townhouse em Maple Ridge, pre-sale, e que acabou me indicando assim 5 outros amigos deles. Então eles compraram assim, eu vendi umas 5, 6 townhouses em Maple Ridge, no mesmo projeto lá da Polygon. E então é isso. Queria agradecer o povo aí brasileiro também pela ajuda que todo mundo dá a cada um. Esse slide aqui é mais para vocês entenderem alguns dos serviços, assim, benefícios de vocês contratarem um corretor, né? Então, seria um buyer's agent, nesse caso. Uma das primeiras coisas que não custa vocês nada para contratar um buyer's agent, né? Que seria o corretor que vai te ajudar a achar aquele imóvel, vai te achar o pre-sale também. Como funciona aqui, a nossa fee, ou a nossa comissão, vem do proprietário em si, ou vem do developer, tá? Então, isso é um serviço que não teria custo para vocês. Quando vocês quiserem vender o imóvel, e claro que teria comissões e FIIs a pagar, tá? Outra coisa assim que a gente faz um market analysis, tá? Então, a gente, em termos de negociações e conseguir o melhor preço e os termos, né, para vocês, isso é o trabalho que a gente vai fazer, então a gente faz o trabalho todo detalhado sobre isso. A gente tem que trabalhar pelos seus best interests, né? E tipo a Flávia ou a Roberta também, então a gente está sempre olhando para os best interests de vocês, tá? Quando você está, por exemplo, compra um pre-sale, o developer, a pessoa que está trabalhando no pre-sale, ela está trabalhando para aquele developer, entendeu? Então, faz sentido vocês terem um corretor para te ajudar e porque muitas coisas, muitas das perguntas que a pessoa lá no showroom faz para vocês eles querem ter uma ideia da sua motivação, eles querem tentar, eles já estão começando a negociar antes de vocês saberem alguma coisa, entendeu? Então, assim, vale muito a pena você ter um corretor desde o começo lá na primeira introdução, para poder te guiar e te ajudar com isso. Outra coisa é o contrato que o developer faz. Developer é a construtora, né? O pre-sale. O contrato normalmente é sempre feito para beneficiar o developer. A Flávia talvez pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas, então, assim, eu, como corretor, vou ajudar a, claro, ler o contrato todo direitinho e ver qualquer tipo de... adicionar, né, qualquer tipo de cláusulas para ter certeza que vocês são protegidos também, tá? Outra coisa interessante é que a gente tem Errors and Omissions Insurance, que é um seguro também que protege vocês em caso que aconteça alguma coisa que seja negligência nossa, tá? Então, vocês estariam protegidos com esse Errors and Omissions Insurance também. Então, o que é uma pre-sale property, né? Pre-sale property são casas que estão à venda, tá? Mas que os developers, elas ainda não estão construídas, né? Então, é uma pre-sale home. O legal de pre-sale é que você pode customizar
a casa do jeito que você quer, e você, por exemplo, pode escolher o floor plan, você pode escolher finishings, pode escolher até os materiais que vocês querem normalmente. Então, assim, tem muitos benefícios que você consegue fazer a casa do jeito que você quer antes de você se mudar, entendeu? Então, é mais personalizada. E também tem um bônus que você tem home warranty também na casa. Eu vou falar mais um pouquinho sobre o warranty, que é a garantia, né, que você recebe. E outra coisa interessante também é que você, pre-sale não tem rental restrictions. Então, se no futuro vocês quiserem segurar o pre-sale, o imóvel como investimento, né, e alugar, vocês podem fazer isso sem problemas, entendeu? Então, pre-sale, vocês não precisam se preocupar com nenhuma restrição de rentals. Então, isso é uma coisa bem legal. Outra coisa, assim, eu como corretor e meu time, e o Matheus aqui também, a gente tem acesso a vários projetos, assim, que a gente chama, tipo assim, VIP Access. Então, assim, por exemplo, a Polygon, porque eu tenho esse parceria com eles, eles normalmente avisam a gente antes de qualquer, sabe, projeto, eles já avisam para a gente os preços, eles dão até uns preços preferenciais. Às vezes a gente pode reservar algumas units para vender antes das vendas for public. Então, tudo isso também a gente tem acesso, tá, aos major developers. Esse slide aqui são algumas das vantagens aqui que tem, né? E o outro slide aqui do lado direito é coisa para vocês be aware, né? Para tomar cuidado. Então, as advantages aqui eu já falei um pouco, que é o floor plan, né? Então, o floor plan, ele tem os measurements, tudo, o floor plan, como é que é a planta, né? Em si do apartamento, da townhouse, que vai ter todos os measurements e tudo, vai mostrar assim qual é a exposure, se está facing assim no sul, no norte. Então, assim, isso tudo influencia também a localização da unit, né? Brasileiro especialmente adora o sol, claro, então provavelmente vai querer uma unit que está no sul ou no west facing, né? E no rental restriction, já comentei sobre isso. Outra coisa interessante também é que depois que vocês pegam as chaves, vocês têm até 1 ano que vocês podem, qualquer tipo de deficiency que aparecer na unit, assim, o developer tem que ir lá e consertar isso para você. Mas isso seria assim, tipo manufacturer defects, né? Wear and tear, esse tipo de negócio assim que acontece. As appliances, por exemplo, todas as appliances vão ter 1 ano de garantia, né? Então, isso é uma coisa que você não precisa se preocupar também. Então, normalmente, esses developers maiores, eles têm, eles chamam de homeowner care, que é um departamento separado só para isso. Em caso no futuro vocês precisem de alguma coisa dentro daquele 1 ano, é só fazer uma claim. Normalmente, eles têm um online portal, aí eles mandam alguém lá para consertar qualquer coisa, tá? Esse lance da garantia de 2, 5 e 10 anos, isso aí 2 anos normalmente está tudo coberto assim no prédio, tá? Seria coisa assim, parts and labor, qualquer coisa nas common areas, coisa por fora do prédio. Então, 2 anos está tudo incluído. 5 anos normalmente é coisa com envelope, que a gente chama que a parte assim por fora do prédio, que seria assim janelas, balconies, siding, né? Esse negócio assim, tá? E 10 anos é estrutural, que a gente chama de structural warranty. Então, seria coisa assim, por exemplo, na foundation, por exemplo, o concreto, às vezes, pode começar a rachar, essas coisas assim, ou o prédio, às vezes, começa a fazer tipo um settlement, que às vezes as paredes começam a ter um pouquinho de rachadura, esse negócio assim. Então, isso está tudo incluído nesse structural warranty também. Outra coisa é que vocês vão ser o primeiro dono, né? Então, isso é legal também, que, assim, ninguém morou lá antes de vocês mudarem lá. Aqui, esses things to be aware, isso aqui
esse HPO aqui, New Home and Builder Registry, isso aqui tem uma website que a gente normalmente checa para ter certeza que o developer em si, a construtora, não tem nenhum tipo de problema, assim, sabe? Tipo bankruptcy, algum tipo de claim. Então, assim, tudo isso a gente checa e a gente também faz um trabalho todo, assim, se for um developer que a gente não conheça, a gente vai checar, fazer um research, checar tudo sobre o developer, os assim past projects que eles já fizeram, tudo isso, para ter certeza que vocês não vão ter problema no futuro também. Essa upgrades list aqui, upgrades list, vocês têm que ficar cientes assim. Normalmente quando você vê um showroom, vocês vão ver lá que assim o showroom vai estar bem bonito, né? Vai estar cheio de fixtures e então, assim, tem certas coisas, tipo esses built-ins, assim, TV, né, entertainment centers, isso aí normalmente não está incluído. Então, normalmente os developers vão ter uns, como é que é, stickers, né? Adesivos como é que fala, nessas fixtures. Então, assim, vocês vão saber o que está incluído e o que não está, tá? Mas também vai ter um upgrade list. Então, a gente sempre pergunta, né? Tem algum upgrade list? Então, o upgrade list normalmente tem, por exemplo, você pode upgrade as appliances. Às vezes tem umas appliances que são mais top of the line. Às vezes você ar-condicionado, você pode adicionar ar-condicionado. O que mais? Você pode ter uma fireplace, às vezes. Então, assim, tem às vezes uma upgrade list. Essa upgrade list também, dependendo assim das condições do mercado, se for um mercado assim mais balance, a gente consegue também negociar isso, a gente consegue incluir isso. Então depende muito do mercado assim. O Matheus, por exemplo, ele antes de virar corretor no meu time, ele foi cliente meu e a gente conseguiu negociar, né, parking, por exemplo, um extra parking para ele, que acho que foi um negócio de 15 mil mais ou menos, entendeu? Mas tem alguns pre-sales, às vezes, que a gente consegue até negociar 20 mil. Mas, assim, realmente depende muito do mercado também, tá? No mercado que a gente está atual, os preços, assim, estão também fixos em geral, tá? Mas sempre dá para dar um jeitinho brasileiro aqui ou ali, de qualquer maneira. Storage locker, bike locker, isso aqui também é bom vocês tomar cuidado com isso, porque os developers, às vezes, vão falar assim, tem storage locker. Mas aí você acaba descobrindo que não é um storage locker, na verdade, é um bike locker. Então, você não pode, na verdade, store nada ali, entendeu? Então, seria, assim, só uma bike mesmo, entendeu? Então, tem muito developer marketing, isso às vezes, como storage locker, mas no final das contas é um bike locker. Então, isso aí é para vocês tomarem cuidado também. Amenities, isso aqui são, claro, assim, piscina, clubhouse. Hoje em dia, os developers estão fazendo muito esses coworking spaces, né? Por causa do COVID, todo mundo trabalhando de casa e tudo. Então, tem muito desses lounges, assim, que tem, que é legal também. Piscina, como eu falei, hot tub, esse negócio todo, tá? Então, às vezes, como assim, a Polygon, por exemplo, é um exemplo bom. Esses developers maiores, eles tentam criar um senso de comunidade. Então, eles sempre vão ter uma clubhouse grande, assim, às vezes sei lá, 10,000 square feet clubhouse, que tem tudo, assim, por dentro. A gente conhece um projeto em Langley, que a gente sabe que está available também, que é da Polygon, lá que tem uma clubhouse bem legal, com piscina e tudo isso. Assignment, esse assignment também é um lance bem interessante de pre-sale, que vocês podem, por exemplo, vocês podem comprar, tá, no preço de hoje, vamos dizer que o imóvel, sei lá, custa $500 mil, tá? Você compra no preço de hoje, vamos dizer daqui a 2 anos assim, você pensa em vender, você pode vender o seu contrato em si para um outro comprador antes do negócio fechar, entendeu? Antes de ir no advogado na Flávia, por exemplo. Então, a gente poderia fazer um assignment. Não todas as construtoras, os developers permitem isso, mas a maioria eu diria que sim, e é uma coisa que dá para a gente também negociar, tá? Dependendo também da construtora e tudo isso.
Então, esse assignment normalmente tem uma fee, que normalmente é 1% a 3% do valor do imóvel. Esse assignment, essa fee em si é pago ao developer em si, a construtora. E fora isso, assim, terá outros custos, por exemplo, terá comissões, porque o corretor vai ter que achar um outro comprador para vocês. E também vai ter outra coisa que vocês têm que ficar cientes, é se vocês, o lucro, né, que vocês fizerem nesse assignment. Então, vamos dizer que você comprou por 500 mil, aí depois você vai vender por, sei lá, 600 mil, 650 mil daqui a 2 anos. Esse lucro de 100 mil, de 150 mil, você vai ter que declarar isso no seu imposto de renda. E então você terá que pagar taxa, tá? Em cima desse lucro que você vai fazer também. Mas, assim, você pode fazer um bom dinheiro mesmo pagando esses impostos aí, tá? Ao governo. Acho que é mais ou menos isso aí que é o assignment, tá? Eu também tenho muita experiência com assignment, eu poderia ajudar vocês, se em caso vocês decidirem fazer um assignment depois. Deixa eu só fechar aqui minha janela aqui. Esse Developer Property Disclosure, isso aqui é um disclosure que o developer dá para a gente, assim, que quando a gente tem a oferta aceita, a gente vai receber um disclosure do developer, que é um booklet, assim, que tem várias páginas, normalmente mais de 100 páginas, que fala tudo sobre o development em si, o projeto em si, sabe? Então, vai falar também coisas sobre o developer, se o developer já teve algum tipo de claim também, bankruptcy, qualquer tipo desse negócio, vai mostrar qual é o seu strata fee, vai mostrar a localização da tua unit, as regras do prédio, essas coisas assim, tá? Então, isso aí tudo a gente vai rever junto também, e vocês têm 7 dias para rever isso tudo. Então, esse é o 7 Days Rescission Date. Esses 7 dias, a gente chama de rescission date. Então, como funciona assim? Depois que a gente tem a oferta aceita com o developer, vocês têm 7 dias para basicamente finalizar o financing, né? Nesse caso seria a Roberta, e a gente vai ler todos os documentos do prédio, que é esse disclosure. Assim, se tudo tiver finalizado e vocês estão satisfeitos para move forward, aí, depois de 7 dias, automaticamente o deal fica firm, né? Que é um firm deal, tá? Em caso vocês querem back out, antes dos 7 dias não tem problema nenhum. A gente só tem que mandar um release para o developer para tirarem vocês do contrato, tá? Mas isso aí tem que ser antes dos 7 dias. Aí, assim, vamos dizer que o negócio firmou e tudo, aí vai ter uma orientation walkthrough. Essa walkthrough é tipo uma inspeção, assim, que vai ser mais perto do close em si. Então, quando o imóvel já estiver quase feito, construído, que a gente vai fazer essa orientation walkthrough. Normalmente seria eu, nesse caso, e seria os clientes, né? E a gente iria lá e teria uma pessoa do developer, da construtora, que vai fazer o walkthrough com a gente. E eles vão explicar tudo direitinho, como é que funciona tudo. E a gente vai checar para qualquer tipo de deficiencies. Vocês, assim, poderiam ter um inspetor também profissional, se vocês quisessem, mas normalmente, assim, o pessoal, porque é brand new, porque tem garantia e tudo isso, e você ainda tem 1 ano, né, para qualquer coisa que acontecer, então, normalmente, o pessoal acaba não contratando um inspetor, tá? Mas se vocês precisarem de inspetor também, a gente tem ótimos inspetores para isso. Então, assim, se tiver algum tipo de deficiency, eles vão consertar isso tudo antes de você pegar a chave, tá? Aí, quando você pega a chave, já vai estar tudo direitinho, bonitinho. Expect construction delays. Isso aqui é só, assim, isso vocês não vão ter muita flexibilidade do seu closing date, tá? Então, assim, normalmente vai ter uma outside date. A outside date é a data, assim, a última data que o developer tem que entregar o imóvel a você, entendeu? Mas fora essa outside date, eles ainda botam uma cláusulazinha embaixo falando que eles podem estender isso também, mas, sei lá, 120 dias, 240 dias, passando a outside date, sabe? Então, assim, a gente tem que ficar ligado nisso, mas, como a Roberta falou também, a gente vai ter o approval
com ela que eles conseguem segurar essa rate até 4 anos, entendeu? Então, a gente vai olhar qual é a outside date e, normalmente, a Roberta vai fazer o approval, assim, mas aí vocês conversam com ela e vê o que é melhor, mas, normalmente, a gente tenta puxar um pouquinho mais longo do estimated date, porque vai ter uma estimated completion date e vai ter uma outside date. A estimated completion date pode ter delays, então pode ter alguns delays aí. É bem comum, então vocês têm que ficar ligado nisso, assim, não pode ficar muito ansioso com isso, mas a gente não tem controle disso. Então, vamos dizer, sei lá, a completion date está daqui a 6 meses. Eu já vi projetos, às vezes, que delay 3 meses, 6 meses, às vezes, passando esse outside date. Eu acho que o mais longo que eu já vi, assim, mais ou menos 1 ano passando não passando o outside date, passando o estimated date, sabe? Mas, assim, no mercado aqui, na verdade, o mais tempo que demora é até melhor, porque você já está fazendo lucro em cima disso também, entendeu? E você está pagando o preço que você pagou atualmente, tá? E é isso. Aí, quando a gente recebeu o Official Completion Notice Letter, essa Official Completion Notice Letter é a data oficial mesmo do completion. Então, com essa carta, eu tenho que mandar essa carta normalmente para a Flávia, aí a Flávia vai saber que é oficialmente mesmo que é o closing date, aí a Roberta também vai precisar dessa carta, aí normalmente a Roberta prepara todas as mortgage instructions e manda tudo para a Flávia, aí a Flávia prepara tudo, entendeu? Aí ela marca um appointment para vocês ir lá, assinar a papelada final e tudo isso. Aí vocês normalmente pegam a chave assim 1 dia depois desse completion date. É mais ou menos isso. Outra coisa que eu esqueci de falar é que é bem legal de pre-sale, tá? Isso é um ponto muito importante. É que eu vou falar no próximo slide, na verdade, aqui, que são esses custos, na verdade. Quando você está comprando pre-sale, você tem esse depósito aqui de 5%, é o mínimo, tá? Então, dependendo, assim, o mais longe que o projeto está, mais, assim, depósito, normalmente, eles vão pedir, tá? Se for um projeto, assim, daqui a, sei lá, 4 anos, que às vezes tem, se for, assim, esses high-rises, às vezes eles querem depósito de 20%. Mas, assim, eu diria que hoje em dia está em torno de uns 10%, tá? Eu conheço projetos que a gente consegue fazer só 5% também, tá? E, às vezes, assim, eles estão pedindo 10%, mas, às vezes, a gente consegue negociar 5% também, entendeu? Então, isso não tem muito problema. Então, quando você bota o depósito, uma coisa que eu ia falar, quando o negócio firmar mesmo, vocês não precisam, né, fazer nenhum mortgage payments. Então, isso é uma coisa assim que é diferente do Brasil, porque pelo que eu entendo, no Brasil, assim que você compra uma coisa na planta, você já começa a pagar o mortgage, entendeu? Aqui não, aqui você só bota o depósito, tá? E você ainda tem muito tempo para salvar o restante. Se você precisar mais de down payment, você pode ficar salvando. Às vezes você pode até investir o dinheiro num mutual fund, alguma coisa assim, para girar mais, entendeu? Aí no final, quando você está chegando mais perto do closing, é quando você tem que dar o restante, né? Que seria do teu down payment. Mas o depósito inicial é entre 5% a 10% mais ou menos, tá? Deixa eu só ver aqui. E esse depósito é no 7º dia daquele rescission period, tá? Que eu tinha falado para vocês antes. Esse GST, tá? Isso é uma outra taxa que vocês têm que ficarem ligados nisso. É que quando vocês quando vocês olham os valores assim advertised, tá? Pelo developer, não está incluído esses 5%, tá? Então, assim, vocês têm que sempre adicionar 5% em cima, tá? Desse valor. Uma coisa que eu sei, a Roberta pode me corrigir nisso, mas esses 5% você pode financiar também, tá? Isso em cima do mortgage. Então, não necessariamente é um custo assim adicional que você teria que ter no dia do closing, do fechamento, tá? Então, isso aqui normalmente você pode adicionar, então, no mortgage. A maioria das pessoas acaba fazendo isso mesmo, porque os juros é tão baixo, né? Hoje em dia, então, às vezes vale a pena só adicionar no mortgage mesmo. Esse property transfer tax,
É o que o... Desculpa, esqueci o nome dele que estava em antes. É o Gério? Não lembro. Geraldo. Geraldo, isso aqui que você estava perguntando é, assim, que a Flávia também explicou, desde que seja a tua principal residence, tá? Esse é um ponto importante também, você tem que ser a tua principal residence, então você tem que tá comprando para morar lá, tá? Se o preço for abaixo de 750 mil, aí você não precisaria pagar essa taxa de transferência, entendeu? Que a gente chama de Property Transfer Tax. Outro ponto que a Flávia falou também é que não importa se você é first time buyer ou não, tá? Isso aqui não importa nesse caso, tá? A única coisa importante é que vai ser a tua principal residence e que e o preço é abaixo de 750 mil. Fora isso, você teria que pagar, a taxa aqui, amount, seria 1% on the first 200,000, 2% on the balance, tá? Aí aqui esse remainder of down payment, isso aqui é se você precisasse botar mais down payment, né? Porque o depósito aqui, quando vocês botam 5% ou 10%, isso aí já é parte do teu down payment, entendeu? Então, assim, se você depois tivesse mais dinheiro salvado, aí, como a Roberta falou também, eu acredito que você poderia né, botar mais down payment também, se você quisesse, desde que aconteça antes do closing, tá? Então, mas o depósito já é a parte do teu down payment. Outra coisa para ficar ligado aqui, que o pessoal tem muita confusão sobre... espero... Tá ok? Tá. Tem muita confusão sobre o down payment. O mínimo de down payment, tá? Uma coisa também, desculpa, antes de esquecer, talvez a Flávia pode comentar isso um pouco, assim, eu diria assim, antes de vocês comprarem qualquer imóvel, é bom realmente ter o teu PR, tá? Então, porque assim, sem o PR, vocês vão ter que dar pelo menos, no mínimo, 35% de entrada. Esse seria o mínimo. Hoje em dia eu ouvi falar que é até mais, né? Acho que é até 50%. E vocês... Desculpa. Tem o foreign tax. Exatamente, o foreign buyer tax, que é 20%, tá? Seria a taxa de estrangeiro, então vocês teriam que pagar um extra de 20% de foreign buyer tax. E também ainda teria uma taxa adicional aí, que é o property transfer tax, em cima desse foreign buyer tax. Então, no final, você acaba pagando até mais de 20% só em taxas, e essas taxas são baseadas no valor do imóvel também, entendeu? Então, realmente... Se eu puder só falar uma coisa com relação a isso, o que o Pedro está explicando é a questão de você ter o seu cartão de residente permanente, né? Mas, além disso, se você não tiver isso ainda, mas você já tem aquele Provincial Nominee Approval, que é uma carta que você recebe, que você já recebe esse número, que é chamado de PN, e um número. Essa carta, normalmente, tem uma validade. Se você tiver essa carta, porque você já recebeu o approval, mas só não recebeu o cartão oficial e todos os restantes depois, com essa carta você já consegue fazer a compra como canadense, como residente permanente, desde que a carta esteja dentro da validade. Esse é um bom ponto aí, com certeza. Então, aqui, se vocês tiverem o PR, né, que é o Permanent Residence, o mínimo de down payment seria 5% só, tá? Até 500 mil. Isso aqui provavelmente já vai ser o teu depósito aqui que você está botando antes, né, que é o 5%, mas qualquer coisa acima de 500 mil, o valor restante, né, você tem que botar 10%, tá? Então, como exemplo, por exemplo, vamos dizer que o imóvel custa 600 mil, né? Então, você vai dar 5% até 500 mil, que seria 25 mil, né, que é o mínimo down, e nos 100 mil, que é o balance, você vai dar 10%, né? Que seria 10 mil, entendeu? Então, o mínimo down payment num imóvel de 600 mil seria 35 mil, tá? E acho que é mais ou menos isso aqui. Roberta, você quer explicar para eles um pouquinho só do... Você chegou a explicar do insurance premium? Sim, o insurance, se você pagar, digamos, só 5% de down payment, existe um CHMC Insurance, que protege, digamos,
o banco e o cliente, né, ao mesmo tempo, contra, digamos, se o cliente não conseguir pagar a mortgage. E, digamos, se você pagar 5%, digamos, você vai pagar um valor de insurance. Se você, digamos, colocar 10%, você vai pagar um pouco menos. Então, quanto mais down payment você colocar, menos desse insurance você vai pagar. E vale a pena, digamos, você ter os 20%, mas se você não tiver, mesmo com 5%, aqui no Canadá, como o imóvel sobe tão rápido de preço, às vezes vale a pena comprar, mesmo tendo somente os 5%. E vale a pena também ter um incentivo que o governo dá para quem é residente permanente, que se você coloca 5%, o governo pode colocar até 5%, e aí você tem um down payment de 10%. Vale a pena olhar se você qualifica, né? Você tem que ter residência permanente e ter uma income, digamos, até no máximo 150 mil, se não me engano. Mas eu posso repassar o link para quem tiver interessado. Tá, obrigado. Fora isso, tem esses closing costs aqui embaixo, tá? Que esses custos são, assim, custo de notary fees, property tax adjustments, land title fees. Então, a Flávia, eu acho que talvez ela pode tocar nisso também mais um pouco no final, mas mais ou menos budget em torno de uns 2 mil, mais ou menos, para isso. Deixa eu ver o que mais. Uma promoção aqui que eu pensei agora, na verdade, se vocês quiserem também, eu e Matheus, a gente pode pagar o seu notary fees, tá? Então, isso aí pode ser uma promoção que a gente pode fazer para vocês. A Flávia pode depois quote isso, mas eu acho que é em torno de uns 650 por aí. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Deixa eu só acabar aqui. Esses custos aqui, tá? Esses aqui são custos mensais, tá? Então, tem o mortgage payment, que a Roberta vai set a budget com vocês, tá? Tem o strata condo fee, isso aqui é custo de manter o prédio em si, tá? Isso aqui varia um pouquinho, em torno de, sei lá, $200 até uns $400 às vezes, dependendo, tá? Tem esse BC Hydro aqui, que isso aqui vocês já conhecem, gás, né? Esse Homeowners Insurance aqui, isso aqui é custos, assim, para Personal Contents Insurance, tá? Isso aqui também cobre o custo, assim, de Strata Insurance Deductibles, tá? Isso aqui eu acho que depois eu explico melhor para vocês. Acho que já está passando um pouco do tempo, então eu vou tentar wrap up aqui. Property Taxes Yearly, isso aqui é a taxa anual, tá? Então, muita gente confunde isso com taxa de transferência, que é Property Transfer Tax, que eu já comentei sobre isso, mas isso aqui é Property Tax, né? Isso aqui é anual. Isso aqui normalmente você tem que pagar julho de todo o ano. E se for a tua principal residence, você também recebe um grant do governo, que é uns $570 de desconto mais ou menos todo ano, tá? Vocês têm que aplicar online para isso, você recebe esse grant. E o IPTU, como o Matheus está falando aqui, esse aqui seria o property tax. Esse City Utility Bill, muita gente não conhece isso, tá? Isso aqui é a taxa da cidade em si, tá? Isso aqui você tem que pagar em março de todo ano. Isso aqui cobre água, normalmente. Seria mais aqui o sewage, o esgoto, tá? Garbage Recycling é mais assim se fosse uma detached house. Mas para condo e townhouse, normalmente é o custo de água e sewage, que é o esgoto. Isso só para simplificar, tá? Seja qual for o teu budget aqui no mortgage, vocês têm que adicionar mais ou menos, assim, eu diria em torno de uns $600, $700 por mês, tá? Se for calcular todos esses custozinhos aqui, tá? Em cima do teu mortgage payment, tá? Então, vamos dizer que teu mortgage payment, sei lá, seja $1.000 ou $2.000 por mês. Você tem que adicionar mais uns $600, $700, um cálculo muito rápido, tá? Só para te dar uma ideia, mas aí tudo incluído seriam uns $2.600, $2.700, tá? Mas esses custos aqui a gente pode ajudar vocês a calcular mais em detalhe quando a gente achar o imóvel em si, tá?
Fora isso aqui tem esses stats aqui, tá? Que são de cada área, assim. Isso aqui são preços de townhouse, average prices of a townhouse, que seria 3 quartos, 2 banheiros. E isso aqui seria um preço de 711 em Coquitlam. Eu selecionei Coquitlam aqui para townhouse e Maple Ridge também, que são umas áreas que estão bem quentes, porque Coquitlam tem um Skytrain mais novo, né? Recente aí, não tão recente, mas ainda é recente e os preços continuam subindo. E Maple Ridge também está bem mais affordable aqui, 560 mil para uma townhouse. E esses aqui são os increases, entendeu? Que teve no último ano. Então, Coquitlam subiu quase 7% e Maple Ridge subiu 7,6%. Isso aqui são apartamentos aqui embaixo em Maple Ridge. O apartamento de Maple Ridge está em torno de uns 373 e também subiu muito. Então, eu selecionei as áreas que deram mais increase, tá? Mais ou menos para vocês terem uma ideia. E as áreas que são ainda mais affordable, que tem mais room assim para crescer também. E fora isso, tem Langley, que também muita gente comprando em Langley também. A average townhouse em Langley está em torno de uns 593 mil, mais ou menos, tá? E Langley subiu 6,8% em um ano também. Isso aqui é um gráfico, o último gráfico, slide que eu tenho, que mostra aqui os increases de preços, né? Desde, sei lá, 1977 aqui, que a gente estava conversando antes. Mas essa linha aqui verde é os apartamentos e essa aqui é as attached, que são townhouses, tá? Para vocês verem aí os increases normalmente. Então, o mercado está continuando subindo aqui, tá? Então, vocês podem ver que a linha aqui sempre sobe, né? Então, realmente, aqui Vancouver é bem forte o mercado. Fora isso, a última coisa que eu vou falar, que o Matheus me lembrou aqui, é em termos, assim, de... a Flávia talvez pode tocar nisso um pouquinho rápido, é que aqui também, acho que os brasileiros ficam muito receio de botar o depósito e depois o developer não entregar o produto, entendeu? Então, vocês têm proteção com isso, tá? Que é insurance, deposit insurance também, que o depósito está protegido, o depósito também fica em trust, né? Então, fica no... normalmente fica... Fala aí, Flávio. Numa conta em juízo. É bem seguro, muito mais seguro do que qualquer compra no Brasil. Exatamente. E tem também o lance do outside date. Se passar daquele outside date, vocês têm direito a ter, se vocês quiserem, vocês podem ter o depósito de volta, entendeu? Se vocês quiserem desistir, tá? Se passar daquela outside date lá que o developer está no contrato. Eu acho que isso aí eu falei demais. Desculpa aí, gente, se eu fui muito longo aí, mas é isso aí. Flávia, pode ir. Ok. Boa noite, gente. Eu não vou me alongar muito. Os meus slides têm bastante conteúdo, mas vocês vão poder ficar com uma cópia dos slides depois para revisarem tudo. E eu vou estar falando um pouquinho sobre os aspectos legais da compra de um imóvel aqui no Canadá. Vocês estão vendo a minha tela? Estão conseguindo ver? Tudo certo, ok. Bom, o que eu vou estar abordando hoje? Sobre qual o papel de um notary, né, na compra e venda de um imóvel aqui em BC, porque é bem diferente de como funciona no Brasil. Aqui, cada parte precisa do seu representante legal. Eu vou falar quais são as etapas para essa transação de compra ou de venda de um imóvel. E, na prática, o que você precisa fazer. E, no final, a gente vai ter um espaço para a gente tirar dúvidas. Eu vi que tem algumas dúvidas ali no chat. E aí, nós três, eu, a Roberta e o Pedro, vamos estar respondendo as perguntas de vocês. Aqui é um pouquinho sobre o meu background. Eu morei nos Estados Unidos por 5 anos, moro aqui no Canadá há 10, um pouquinho mais de 10 anos, e sou formada aqui a gente precisa fazer um mestrado para poder trabalhar nessa área de direito, então eu tenho um mestrado e trabalho como notary há 5 anos. O que um notary faz aqui em BC? A gente trabalha em 3 áreas do direito: direito imobiliário, testamentário, contratual. E a gente vai estar falando aqui nessa apresentação um pouquinho sobre direito imobiliário. Então, qual é o papel de um notary na compra ou venda de um imóvel, né? O notary, eu gosto de falar que ele funciona como um hub. Ele é uma pessoa que conecta todas as pontas. Então, quando você está comprando um imóvel, você precisa da Roberta para pegar o seu mortgage, você precisa do Pedro para te auxiliar a achar esse imóvel.
e você vai precisar de uma seguradora, você vai precisar de algumas conexões, e eu faço o contato, eu vou ser a pessoa que vai estar representando você legalmente e fazendo contato com todas essas partes para pegar o documento de todo mundo, trazer esses documentos para cá, eu reviso esses documentos para assinar junto com vocês. Como o Pedro falou antes, a gente tem o que é chamado de fiduciary duty. O que significa isso? Que a gente tem que sempre agir com visando o melhor interesse do cliente. Quais são as etapas, né, para essa transação de compra aqui no Canadá? Cada pessoa, quem está comprando e quem está vendendo, precisa ter um representante legal. Isso faz com que a transação fique bem mais segura. Diferente do Brasil, você não encontra com o vendedor para poder assinar a compra ou a venda. O comprador encontra com seu representante legal, o vendedor é a mesma coisa, e o dinheiro é pago diretamente para o seu representante e a gente fica com esse dinheiro na conta em juízo, que aqui é chamado de trust account. Se por qualquer motivo essa transação não vier a ser completada, o dinheiro é devolvido para as partes. Nada pode ser pago, tirado dessa trust account, se não tiver o consentimento das partes. Então, primeira coisa, assim que você estiver vendo um imóvel, e eu queria enfatizar a importância de usar um corretor. Quando você está comprando um imóvel, você não paga a comissão de corretor. E muitas vezes as pessoas falam, eu já vi inúmeros casos que não foram muito felizes, onde as pessoas compraram diretamente porque falaram, já tinha um corretor lá no lugar, eu fui ver e gostei do showroom e já quis fechar mesmo. Aquele corretor que está naquele showroom não é para te representar, para representar o developer, a empresa que está vendendo o imóvel. Se você não está usando um corretor seu, você está abrindo mão, sem nenhum benefício, de ter alguém do seu lado que entende o que está fazendo para revisar o contrato e ver o melhor interesse para você naquele contrato. Uma vez que você tem isso e que esse contrato foi feito e removiu os subjects, que são as condições para que esse contrato seja válido, você precisa, então, escolher o seu representante legal, e aí é nesse momento que você passa os meus contatos para o seu corretor, para passar para o developer, para poder me mandar as informações. E aí é nesse momento que você vai precisar compartilhar as minhas informações, as informações aqui do meu escritório, para todas as pessoas com quem você está lidando, para que essas pessoas possam me mandar todos os documentos, para que eu possa fazer a compilação desses documentos, ler e explicar para você no dia da assinatura. E, claro, contactar você antes, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que seja fora do comum e que você precisa estar sabendo antes para poder dar o ok ou não. Então, o que você precisa na prática para poder realizar essa compra, né? Você precisa ter um contrato de compra e venda que seja assinado, que é a própria oferta quando você manda para o outro lado. Você precisa ter um representante legal. Você precisa ter um financiamento, se você não for pagar à vista, se você for usar um banco para ter o financiamento. Então, você precisa ter essa carta do RBC que a Roberta estava falando. Você precisa ter um seguro. Se você está comprando um imóvel que seja parte de um condomínio, que aqui eles chamam de strata, você não precisa necessariamente de um seguro extra. Você pode fazer o seguro para bens pessoais dentro desse imóvel, mas aí eu não preciso ter acesso a esse seguro. Quando você não compra um imóvel que seja parte de um condomínio, quando você compra uma casa, aí você precisa ter um seguro para assegurar que se aquela casa cair, o valor do seguro vai restaurar aquela casa para a maneira que ela era antes. E aí sim eu preciso dessa seguradora, das informações dessa seguradora. E um seguro para o seu financiamento. Então, quando você pega um mortgage, quando você pega um dinheiro emprestado com um banco, o banco tem que ter certeza que se você vier a falecer ou se tiver alguma doença, como a Roberta estava explicando, que esse dinheiro que você pegou emprestado vai ser quitado com o banco. Então, o banco normalmente te oferece o life insurance, que é conectado com o mortgage, que vai cobrir, no caso de morte de das pessoas que pegaram dinheiro emprestado, cobre o valor total da dívida. Ou você pode fazer, se às vezes você já tem, muitos de nós já tem pelo próprio trabalho, e aí desde que seja um valor que cubra o valor que você está pegando emprestado, isso já é suficiente, você não precisa pagar por um outro seguro de vida. E se não for suficiente, você pode pagar só o valor complementar que você precisa para cobrir o valor do mortgage, com o seguro de vida extra para poder ter certeza que está de acordo com as exigências do banco. Isso, todos os bancos exigem isso. O que a gente estava conversando no início da palestra, que é a taxa de transferência de imóveis, que aqui no Canadá chama Property Transfer Tax. É uma taxa que a qualquer momento que uma propriedade troca de mãos, é pago essa taxa para o governo.
Quando você é first time home buyer, quando você nunca teve nenhum imóvel na sua vida e você está comprando pela primeira vez, esse imóvel é até 550 mil, você tem isso isento. Senão, todo mundo paga isso. A não ser que você está comprando um imóvel que seja na planta, um imóvel de um new development. Aí você tem esse benefício extra do governo por estar comprando esse tipo de imóvel, que o valor do imóvel sendo até 750 mil, você tendo a cidadania canadense, tendo morado em BC por pelo menos um ano, antes da sua compra, você consegue a isenção total da sua taxa de transferência. E se o valor do imóvel for um pouco maior, você paga essa taxa de transferência, e aí tem um cálculozinho, depende do valor do imóvel, tem até 2 milhões é um valor de cálculo, a partir de 2 milhões é outro valor de cálculo. Eu tenho essa calculadora gratuita no meu site, que vocês podem só colocar o valor do imóvel aqui, calcular, e ele já vai te dizer certinho qual é o valor da taxa de transferência, para você incluir isso no seu cálculo de orçamento, quando você estiver fazendo. Uma coisa muito importante que pouca gente sabe aqui é que no Brasil, quando a gente casa, a gente escolhe o regime de casamento, né? E aqui no Canadá, não é no momento que você casa, mas a cada aquisição de um bem. Então, quando você está abrindo uma conta bancária, quando você está comprando um imóvel, quando você está comprando um carro, qualquer título que tem um registro, qualquer bem que tenha um registro de título, e você está comprando com mais de uma pessoa nesse título, você pode escolher o modelo de ownership que eles falam dessa propriedade. São duas as opções. Uma se chama joint tenants, que significa que 2 pessoas são donas desse imóvel, ou desse carro, ou dessa conta bancária em conjunto, e que, no caso do falecimento de uma, a sobrevivente é automaticamente dona de tudo. E tudo é dividido igualmente entre esses 2 donos. O que faz muito sentido para casais, famílias que não têm blended family, não têm filhos de outro relacionamento, nem nada assim. A segunda opção é tenants in common, que é quando 2 pessoas são donas de um imóvel, e aí pode ser qualquer divisão percentual, 50-50, 90-10, qualquer percentual de divisão assim. E no caso do falecimento de uma pessoa, o percentual que pertencia a essa pessoa passa pelo testamento para quem for o beneficiário dessa pessoa. Ou, no caso, e aí nesse caso a pessoa tem maior controle sobre o gerenciamento desses bens. O que funciona muito bem quando, por exemplo, é uma sociedade. Você não quer que seu sócio herde tudo que você comprou junto, mas que a sua família esteja recebendo isso. É importante para qualquer coisa que você for fazer, mas principalmente quando você está comprando um imóvel, que eu já vi algumas situações onde era uma business partnership e eles tinham joint tenants, o que eu acho que seria um grande problema se alguém viesse a falecer ou acontecer alguma outra coisa. Bom, eu vou estar sendo bem breve e encerrando por aqui, mas fico à disposição para perguntas no chat, ou a gente vai abrir o microfone aqui para quem tiver pergunta. Fiquem à vontade. Opa, gente. Beleza, então. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Pedro. A gente vai estar abrindo para pergunta, então. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu não sei se vocês sabem usar a função do Raise Your Hand no Zoom. Se vocês fizerem isso, eu posso liberar o microfone, ou se vocês quiserem, podem também digitar no chat e eu posso ler as perguntas aqui, tá bom? Eu acho que tinha uma pergunta lá no início para a Roberta, falando sobre... deixa eu olhar. É verdade. Foi, eu respondi para Dani então tá. No private. Então tá bem. Beleza. Alguém tem alguma outra pergunta? Flávia, eu tenho uma pergunta para você aí, rápido. Em relação à Property Transfer Tax, você sabe se, por exemplo, vamos dizer que a pessoa está financiando a GST, né? Os 5% GST. Você sabe qual é o valor assim que pode ser exemplo? Vamos dizer que o preço seja 750 mil, né? Do imóvel em si, mas vamos dizer que eles estão financiando o GST. Então, assim, na verdade, o preço seria 750 plus 5%, né? Como é que funciona isso? É o net price ou é o GST incluído, você sabe? Para o PTT? Para ser isento. Vamos dizer que é pre-sale, né? É net. É net. Tá. Então, 750, se for o preço de compra de 750 mais GST, é isento. Tá. Se for mais do que isso, não. O PTT é calculado no net price, não inclui o GST.
E não importa se eles estão financiando o GST ou não, né? É baseado só no net price. Porque, na verdade, essa parte de financiar ou não financiar o GST e o Property Transfer Tax não tem relação. Tá. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui. Posso falar? Para a Flávia. Eu vi que você falou que a pessoa tem que ter residência, ou na verdade ser cidadão canadense, ou pode ser também só residente permanente para entrar nessa ter o desconto da property tax? Residente canadense também. Então, a isenção de PTT exige que você seja cidadão canadense, permanent resident, ou ter só o Provincial Nominee Letter of Approval. Os 3 já funcionam, desde que você tenha residido aqui em BC nos últimos 12 meses. Certo. Obrigado. Beleza, então a gente tem alguém, a Rafaela aqui com a mão levantada. Pode perguntar, viu, Rafaela? Minha pergunta é para o Pedro. Em relação aos novos developments, qual que é a média de tempo, normalmente, que leva para, vamos colocar, townhouses? Para, por exemplo, fazer entrega de um imóvel? Para uma townhouse? Depende, assim, né? Isso é uma pergunta boa, só que depende um pouquinho, assim, de quando que eles vão release, né? Os sales. Às vezes, começa, assim, no pre-registration, né? Que eles nem lançaram ainda as vendas em si. Mas, assim, depois que eles começam a vender o projeto, dentro, assim, às vezes de 1 ano, normalmente, townhouse é um pouquinho mais rápido. 1 ano, 1 ano e meio, entendeu? Por aí, para townhouse. Multifamily, que são assim esses low-rise condos, normalmente seria em torno de uns 2 anos, assim. E high-rise, que é concrete buildings, assim, demora mais tempo, normalmente, porque é concreto, tem que... esses aí, às vezes, demora 3 anos, até 4 anos, dependendo. Obrigada. Nada. Beleza. Priscila, você pode perguntar agora também. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma para o Pedro, sobre os lançamentos, né? De novos projetos, novas casas. Onde conseguimos saber das localidades, dos bairros, né? E a outra pergunta é para a Flávia. O que conta os 5 anos para você ser newcomer? Quando você entra no Canadá pela primeira vez, como residente temporário, ou quando você recebe a sua residência permanente? Eu posso responder em relação, como você falou, andar aqui procurar, né? Mas, assim, eu botei no chat aí uma website, busbushome, tá? .ca. Essa website é uma das melhores websites, assim, para procurar projetos de pre-sale, tá? Então, você pode até fazer um filtro lá e você pode criar seu próprio search e tudo isso. Tem vários... eu posso... se quiser, eu posso mostrar rápido, mas eu acho que qualquer coisa vocês me avisam. Mas essa website aí, mas assim, fora isso, claro que é mais as relationships, né, que a gente tem com os developers em si, que esses tipos assim, de VIP access, que às vezes nem está listado ainda nessas websites, sabe? Mas esse é um bom start. E eu acho que a outra pergunta era mais para a Roberta, né? A questão dos 5 anos. Isso, dos 5 anos, o Newcomer Program, é isso que você está perguntando, Priscila? Para a qualificação? Sim. Isto. A gente leva em consideração que você está aqui no país, vamos supor, nos 5 anos aqui no país, no caso. Ah, tá, porque assim, por exemplo, nós exatamente hoje, estamos completando 4 anos de Canadá. Então, no próximo ano, teremos 5. Então, no ano que vem, não seremos mais newcomer. Seria isso que é levado em consideração? Exato, no próximo ano você já sai digamos, do programa, mas
Mas esse, digamos, é só, por exemplo, é um programa que qualifica, vamos supor, se você não tem histórico de crédito aqui, se você não tem, digamos, cartão de crédito, esse tipo de coisa. Quando você já tem o cartão de crédito, você já trabalha aqui, isso já vai estabelecer, digamos, histórico, entendeu? Ah, tá certo. Então, muito obrigada para vocês dois que responderam. Obrigada. Beleza, então, Pedro, eu acho que você tem mais uma pergunta no chat. Vejo alguns lançamentos em relação a townhouses, mas não muito para detached houses. Alguma previsão? Assim, infelizmente é a realidade hoje. Estou te escutando aí. Não é. Valeu. Infelizmente é a realidade de hoje em dia, né? Mais e mais os developers estão fazendo mesmo menos casas, né? Detached, mais assim high density, né? Hoje em dia, então assim até townhouse, a gente começa a ver menos até townhouses, sabe? Normalmente tem muito mais assim high rises, né? E low rises, mas sim, não tem sim, só que não tantos assim como, né? Por exemplo, uma área que eu conheço ali é Maple Ridge, não sei se vocês conhecem ali, Silver Valley, é uma área mais nova assim em Maple Ridge, mas tem muito assim pre-sale de detached houses, sabe? Normalmente, então pode ser uma área interessante para você. Respondi? Espero que respondi. Beleza, gente. Então, a gente chegou aqui às 8h30. Eu acho que já deu aqui pelo webinar de hoje, tá? Se vocês tiverem qualquer outras perguntas, eu vou estar mandando um e-mail para vocês com a gravação do webinar e também com o link de contatos, e-mails, enfim, da Roberta, da Flávia e do Pedro, tá bom? Se você quiser também encontrar a gente no Facebook, vou colocar no chat aqui, The Gomes Group, Roberta e Flávia, se vocês quiserem colocar qualquer informação aí no chat também, para todo mundo poder se conectar com vocês, por favor, façam isso. E é isso, galera. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, não hesitem, don't hesitate. Eu não consigo. Eu também meu português também tá meio ruim, mas contate a gente, tá bom? A gente tem planos de fazer outros webinars e é isso. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado, Flávia, again. E muito obrigado, Pedro. E muito obrigado por todos vocês que vieram. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Eu espero que vocês agora saibam um pouco mais também sobre pre-sale. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.